Fala Pro! Hoje a gente vai criar um projeto de base fictícia, mas é uma base, esse vídeo vai ser um fundamento até para os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Esse é o vídeo 008 de 100, que é a nossa meta aqui para 2024. É quase um curso de Excel aqui, tá bom? Então você vai curtir muito porque você vai poder customizar quando você for fazer alguma demonstração de projeto ou de cliente ou testar algum tipo de visualização, demonstração do que você quer mostrar, tá bom? Os vídeos do canal aqui são bem descontraídos, estilo live. Então vamos lá pro Excel, meu nome é Márcio, seja bem-vindo ao canal Globo Powers, vamos lá. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai curtir muito que eu tenho certeza que provavelmente não conhecia algumas funções aqui, tá? Então vou deixar bem grande aqui para facilitar a leitura dos dados, tá bom? Então vamos lá, como que a gente cria uma base aqui? Primeiramente vamos criar uma base de venda de produto, tá bom? Então o que eu tenho numa base de venda de produto? Primeira coisa que eu tenho na base de venda de produto, a data da venda, tá bom? Então vamos chamar aqui de data venda. Como a gente vai utilizar esse vídeo aqui para outros, eu já vou deixar isso daqui num formato de tabela. E no próximo vídeo da sequência desse vídeo aqui, eu vou explicar por que utilizar a tabela no Power BI, tá bom? No Excel para trazer para o Power BI. Então vamos lá. Eu vou criar uma tabela aqui que separa bem aqui o conteúdo. Vou utilizar a opção aqui, ó. Minha tabela contém cabeçalhos, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, data da venda. Então, digamos que eu quero criar uma informação que vai de... vamos colocar aqui até a data de hoje, que é 30/7, tá bom? Então, digamos que é do dia 1º de janeiro até 30/7. Como que eu faço isso aleatoriamente? Vou fazer da seguinte forma. Primeiro, conceito básico do Excel. A data não é uma data. Poxa vida. Acho que você não sabia dessa, né? A data não é uma data. A data é um número. É uma contagem de dias a partir de uma data setada no Excel. A data de 01/1 de 1900. Tá bom? Então, por exemplo, vamos descobrir aqui que data é hoje. Não, vamos a data do 01/1 de 2024 e a data de hoje. Ó, a data de hoje vamos fazer de outra forma aqui. Não, tem que ser no formato data mesmo. 30/7 de 2024, tá bom? Tá, como que eu sei qual é o número desse dia? Eu vou formatar essa data aqui, porque ele formata automaticamente para geral, tá? Então, esse é meu primeiro dia do ano e essa é a data de hoje, tá? Então, é o dia número 45.292. Aqui, dia 45.503. É a partir da data de 01/1 de 1900, ok? Então, vamos lá. Opa, deu uma travadinha aqui de leve, mas vamos continuar aqui então, tá? Ao vivo acontece. Então você tá aqui, data inicial e data final, tá? Vou chamar isso aqui de... Vou colocar numa outra aba para ficar mais fácil, tá? Vou chamar essa aba de configurações. Ok? E aqui vai ser data inicial e data final, tá? Caso você queira alterar isso depois, tá bom? Data inicial, data final, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos montar aqui nossa base. Vou deixar aqui com umas 10 linhas aqui. Depois a gente pode aumentar ela sucessivamente, tá bom? Então como que vai funcionar a data da venda aqui, ó? Vai funcionar assim, ó. A gente vai usar uma função chamada aleatório
entre, tá? O que essa função aqui do Excel faz? Ó? Eu passo um limite inferior e outro superior e ela vai aleatoriamente criar uma informação para a gente. Nesse formato de tabela é até mais fácil, tá? Então aqui, ó, limite inferior, valor inferior, que é a data inicial, ponto e vírgula, aqui é a data final e aperto aqui para fechar. Como esse conteúdo é fixo, então eu vou fixar a célula, tá? Vou fixar a célula aqui, ó. Tá? Apertei o quê? A tecla F4, que faz automático isso, tá bom? Ó. E aí a nossa tabela já preencheu automaticamente aqui as datas aleatório entre, tá? Então toda vez que eu der um Enter aqui, ele vai mudar. Depois a gente aprende a fixar. Então aqui, ó, eu vou até chamar essa aba aqui, ó, de base dinâmica. Depois eu vou criar uma outra aqui, ó, base fixa. Tá bom? Para caso você queira deixar o valor fixado, gostou daquele valor, deixar ele fixado, tá? Aba underline configurações. Deixar mais organizado, né? Fazer algo profissional aqui. Beleza. O que mais a gente tem? Ah, não se preocupe com esse número, tá? Já já ele vai fazer sentido. O que mais tem aqui, por exemplo, numa base de venda? Eu tenho aqui o nome, o valor, a quantidade, por exemplo. Vamos colocar aqui a quantidade. Tá. A ideia aqui é eu criar algo que você possa customizar depois. E essa planilha vai... Vou dar um zoom em mim aqui. Essa planilha vai estar disponível na área de downloads, tá? Do canal Go Powers. A área de downloads fica lá no Simpla. Ou, caso eu tenha mudado, vai estar o link aqui embaixo. Então você vai clicar, se cadastrar gratuitamente, pode fazer o download dessa planilha. Tá bom? Você vai curtir muito. Vamos lá, tô facilitando a vida de vocês aqui, ó. Então vamos colocar quantidade. Quantidade de venda, quantidade vendida, né? Vou colocar aqui já valor, venda. Poderia ser o valor produto, né? Vamos deixar só a quantidade por enquanto. Essa quantidade eu vou colocar na mão aqui mesmo, tá? E vou usar a mesma função, aleatório entre. E eu vou colocar aqui entre 1 e 25, pode ser? Entre 1 e 25 aqui, ó. Beleza. Quantidade vendida, valor, a gente pode vincular ao produto, né? A gente vai vincular o produto. Então vou inserir mais uma coluna aqui, ó. Essa coluna vai ser produto. Tá? Só que o texto, eu não consigo criar um texto aleatório. Então eu vou utilizar uma tabela auxiliar, tá bom? Então vamos falar alguns produtos aqui, ó. Produto. Então essa tabela auxiliar eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar do lado aqui, ó. Então vai ser aqui, ó. ID produto. E nome produto, tá bom? ID produto e nome produto. O ID vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 produtos eu vou criar aqui. Poderia colocar produto A, B, C, D ou alguma coisa aqui, né? Mas vamos colocar aqui... Vou colocar isso mesmo, mais fácil. Produto A. E depois você pode customizar aqui, tá? Produto B. Produto C. Produto D. E produto E. Ok? Beleza. E aí a gente vai fixar aqui também o valor do produto. Tá? E a gente vai aprender o PROC V aqui, para quem não conhece ainda, tá bom? Então, o produto A,
ele custa, vou colocar valores baixos aqui, R$12. E aí eu vou formatar isso daqui como real aqui, R$12. Segundo produto custa 17. Deixa eu arrastar aqui para manter a formatação, né? R$17. Outro aqui 19. Esse 22 e esse é o mais caro aqui, 29, tá? Tá bom? Beleza. E aí aqui no produto eu preciso trazer o produto, certo? Para trazer esse produto, eu vou utilizar uma função aqui, aleatório entre. E aí já vou deixar um pouquinho mais avançado aqui, tá pequeno na tela que eu tô olhando aqui. Vou utilizar a função aqui, aleatório entre, tá? O limite inferior vai ser o produto código 1 e o código 5 vai ser o superior, tá? Só que aí eu quero trazer o nome do produto aqui, certo? Esse nome do produto eu vou colocar esse aleatório entre dentro de um procv, tá? Então aqui ó, procv. E aí o valor procurado vai ser esse valor aleatório. Já tá ficando avançadinho aqui, tá? E aí eu vou tirar o zoom aqui, senão não vai funcionar, né? Aí eu vou precisar trazer essa tabelinha aqui, ó, de configurações com os nomes dos produtos. E aí eu vou apertar F4 para fixar essa busca aqui dentro, tá? Lembrando que o procv ele procura da esquerda para a direita a partir do primeiro valor. Então por isso que o ID do produto está por primeiro aqui, tá? E aí o índice coluna, qual vai ser a coluna que a gente vai retornar? Vamos retornar aqui, deixa eu dar mais um zoom aqui, o nome do produto. O nome do produto, nessa tabela de 3 colunas, está na segunda coluna, ok? E aí, temos aqui mais uma opção, verdadeiro ou falso. Verdadeiro é uma correspondência aproximada e falso é uma correspondência exata. Eu sempre utilizo falso, por quê? Eu quero o valor exato, né? Então, olha que massa aqui, ó. Aleatoriamente aqui já, ó, ele já preencheu para mim qual que é o produto, tá? Então aqui eu tenho aqui a quantidade, o produto, o valor da venda. Então qual que vai ser o meu valor da venda? Vai ser o valor do produto vezes a quantidade, tá bom? Então vou colocar aqui o valor da venda, vai ser igual esse valor daqui vezes procv, o nome do produto. E aí na aba configurações, eu vou começar meu procv a partir do nome do produto, tá? Para eu trazer só o valor. F4 para fixar esse intervalo. E qual coluna que eu vou trazer? Vou trazer a segunda coluna, que é o valor do produto, tá? E aí também aqui, falso, para trazer o valor exato, tá? Então isso aqui é um valor de venda. Legal? Então eu tenho a quantidade vendida, tenho o produto e o valor da venda aqui, ó. O valor total já da venda, tá bom? Não preciso trazer o valor do produto aqui. A não ser que fosse fazer uma análise, tá? Aí depende muito do seu caso, tá bom? Nesse meu caso aqui, isso aqui para mim já é suficiente, beleza? Ah, digamos que eu queira incluir o vendedor. Quero incluir o vendedor aqui. Seria o mesmo processo, tá bom? Seria o mesmo processo aqui que a gente fez para cá. Tá bom? Então, quero incluir o vendedor aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui então. Aqui foi o cadastro da data, aqui o cadastro do produto. Então, vamos criar aqui o cadastro agora do vendedor. Tá? Só para não dar nomes aqui, né? Eu vou manter esse padrão aqui, ó. Tá bom? ID vendedor. ID vendedor. Nome vendedor. Nome vendedor. E aí é o mesmo princípio aqui, tá bom? Então aqui vamos chamar aqui de vendedor.
vendedor. Quem foi o vendedor desse cara? Então, como que a gente faz aqui, ó? Mesma coisa. A mesma coisa que eu fiz exatamente nessa fórmula aqui, ó. Então, eu até vou copiar ela aqui, ó. Opa, essa não. Essa daqui, ó. Ctrl C. Tenho 5 vendedores, né? Ctrl V aqui, ó. Aleatório entre 1 e 5. E aí, só vou mudar aqui a minha matriz de pesquisa. Então, vai ser aqui nome vendedor, tá? F4 para travar aqui. E trouxe produto. Por quê? Porque eu não mudei, né? Então, como que eu faço aqui, ó? Aperto Ctrl U. Onde está escrito produto, escrevo vendedor. Substituir tudo. Pronto. Simples, rápido e fácil, tá? Então, essa é a minha base aleatória aqui. Tá bom? Isso aqui é legal quando você vai num cliente ou no seu chefe, por exemplo, e ele pede para você montar um dashboard de um tema que você não tem a base de dados. Então, você monta realmente uma base de dados fictícia, com dados mocados, mockup, tá? Então, a gente trouxe o nome do vendedor aqui. Se eu quisesse trazer a região também, por exemplo, qual que foi a região da venda? Poderia usar esse mesmo princípio aqui também, tá? Por enquanto eu vou manter isso aqui, porque eu acho que foi bem claro, tá? Beleza, mas e essa data estranha aqui? Como que vai ficar? Né? Agora, o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui a nossa base para 100... 101 aqui, para ficar 100 registros. Gosto de número redondinho. Deixa eu contar quanto tem aqui. Ctrl Shift End, tem 99. Vou aumentar mais uma. Essa é a vantagem da tabela, tá? O preenchimento dela é muito mais simples. Fora outras. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso logo mais, tá? Aqui eu coloquei maiúsculo, né? Deixar o mesmo padrão. Quanto mais padronizado, melhor, tá? Primeira coisa, qual que é o problema aqui, ó? Não é um problema, mas por isso que é o nome base dinâmica. Toda vez que eu clico em alguma célula, ele atualiza. Se eu apertar F9, o que é F9 aqui no Excel, né? Vem aqui em fórmulas, calcular planilha, tá vendo? Calcular agora é F9. Então, ele recalcula a planilha, tá bom? Então, aqui, ó. Cada vez que um dado é mudado, ele recalcula. Eu quero deixar esse cara fixo, por algum motivo, para eu importar lá no Power BI e eu poder comparar aqui, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai dar um Ctrl Shift direita, Ctrl Shift seta para baixo e copiar, tá? Aí aqui na base fixa, vou clicar na mesma posição aqui, eu vou colar aqui especial valores. Copiar, colar especial valores, formatação. Eu poderia colar tudo aqui. Deixa eu ver se eu colar tudo, o que vai acontecer, ó. Se eu colar tudo, ele vai fazer a cópia do valor exato. Só para manter a tabela aqui também, tá? Vou manter a tabela aqui. Como que eu removo isso daqui, ó? Agora eu vou fazer isso diferente aqui, ó. Ctrl Shift direita, Ctrl Shift para baixo. Ctrl C. Aí sim eu venho aqui colar especial valores, ó. Deve estar pequeno aí, né? Mas deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Colar especial valores. ABC 123 aqui, ó. Pá. Quer dizer, 123, não é ABC 123, é só 123, tá? Beleza. Quantidade é número inteiro. Valor de venda, vou formatar ele aqui, ó. Deixar ele bonitinho. Moeda, vou colocar aqui, ó. Português Brasil, tá? Cliquei aqui. Português Brasil. E agora, esse número aqui aleatório, se eu vier aqui em formatação, ó, eu posso falar que ele é uma data abreviada, ó, e ele transforma bonitinho, tá? Qual foi o período que a gente colocou? Do dia 1 do 1 de 24 até hoje, 30 de 7 de 24, né? Ó, ele fez certinho aqui, ó, até o dia 30 aleatoriamente. O que é legal aqui? A gente criar uma classificação também, só para deixar organizado. E aí no próximo vídeo a gente vai aprender a importar isso no Power BI e entender a diferença aí de tabela, tá bom? Então vou dar um Ctrl Shift direita, Ctrl Shift para baixo.
clico aqui em dados, classificar. Então, por quem eu vou classificar primeiro? Pela data da venda. Vou classificar aqui pelo vendedor. Classificar pelo produto. E depois pela quantidade. Eu não teria necessidade, mas vou colocar alguma coisa aqui, ó. Beleza. Então, a nossa primeira venda aqui é 08/1, tá? 11, 11, 14, 15, ó. E aí, sucessivamente aqui, de forma aleatória. Então, essa base a gente pode utilizar aí para montar vários outros mockups de projetos mais completos, enfim, para utilizar no Power BI, tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui e vou deixar ele na área de downloads do nosso canal. Vai estar aqui o link da descrição, tá bom? Então, se você curtiu, comenta aqui. Se você já sabia, comenta também. Pô, já sabia, é legal. Coloca dicas aqui. Pô, seria legal se fizesse isso também. Ou você tem alguma dúvida, gostaria de complementar aqui. Comenta aqui no vídeo também, tá? O canal é nosso. Aqui é uma comunidade de aprendizado de análise de dados, tá bom? Eu acho que é isso por hoje. E na próxima aula a gente vai... No próximo vídeo, na verdade, né? Uma aula, mas é um vídeo, mas é uma aula, mas é um vídeo. No próximo a gente vai importar isso daqui para o Power BI, tá bom? Então, até a próxima. E let's go Powers!